Deus é lindo. Fala pro teu irmão, Ele é lindo, irmão. Aleluia. Eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração, que me encheu de alegria quando eu lia e meditava. E eu quero que você receba esta palavra, porque ela vem do coração de Deus para nós. Amém? Diga assim comigo: mesmo sem entender, é necessário permanecer. São as aflições do justo, diz a palavra, mas a palavra diz que de todas elas o Senhor vai nos livrar. E Deus tem livramento para nós. Lá em João, no capítulo 6, no versículo 65, João 6, 65, diz assim: e continuou: é por isso que eu vos tenho dito, ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja concedido por meu Pai. Daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Então Jesus interpelou os 12: vós também desejais ir embora? Mas Simão Pedro respondeu a ele: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Sendo assim, nós temos crido e reconhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Eu quero que você se assente um minutinho, mas eu quero que você preste bastante atenção nesta palavra, que você não se canse. A palavra de Deus diz que ela se renova a cada manhã. Então que a palavra de Deus nesta noite venha renovar-se sobre a tua vida. Amém? Lá em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sejamos sejamos todas as palavras de Deus. Então, as coisas encobertas não pertencem a mim nem a você. Isso quer dizer que tem coisas que eu e você não vamos entender. Não tem problema. Não tem problema. Porque aquelas que forem necessárias você saber, o Senhor vô-lo revelará. E isso nos basta. É como quem tem filho aqui, levante sua mão. O filho, quando pequeno, ele não precisa saber, né? Quanto o pai, o que o pai vai trazer para casa. Tem coisas que eles não precisam saber. Tem coisas que vocês falam, mas tem coisas que eles não precisam saber, porque cabe a vocês fazerem. Assim é nós, assim é Deus conosco. Então as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, mas as encobertas é do Senhor. Amém? Fala pro teu irmão assim: então não fica queimando o neurônio. Amém? Bem, existem situações que muitas das vezes não entendemos, e por não entendermos abandonamos a fé, nos frustramos, nos decepcionamos, desanimamos e aí por diante. E outras em que compreendemos, mas não aceitamos, tá? Com tudo isso, o melhor a fazer é confiar
em Deus e permanecer caminhando na presença do Senhor. Tá? Aqui temos dois grupos de pessoas dentro desse capítulo 6 de João. A primeira viu a multiplicação dos pães. Eles viram a multiplicação dos pães. Eles comeram dos pães. Eles viram tudo isso. Eles viram os milagres que Jesus fez quando estava com eles. Comeram do milagre, presenciaram outros tantos milagres e reconheceram naquele momento que Jesus era profeta, que deveria vir ao mundo. Está no versículo 14 do capítulo 6. Eles mesmos disseram isso. Quando eles viram a multiplicação dos pães, que eles se alimentaram, eles disseram: verdadeiramente agora nós vemos que tu és o profeta, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Então naquele momento eles reconheceram Jesus. Aquilo os agradou, pois satisfez aquilo que era agradável a eles. No versículo 26 e 27 diz assim, olha: Jesus respondeu a eles assim: em verdade vos afirmo, vós me buscais não porque viste os sinais, mas porque comeste os pães e vos fartartes. Trabalhai não pelo alimento que se perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus o Pai colocou o seu selo sobre ele. Então, quando Jesus fez os milagres, Jesus saiu dali e foi para uma outra cidade. E eles ficaram procurando Jesus. E eles pegaram eles lá pegaram o barco e atravessaram para o outro lado e encontraram Jesus naquele dia. E eles perguntaram para Jesus, disse assim: mestre, quando chegastes aqui? E Jesus respondeu: olha, vocês estão me procurando, não é pelos sinais que vocês viram, pelos milagres que eu fiz, mas pelaquela comida que eu dei para vocês comer, o pão que vocês comeram, o peixe que vocês comeram. Mas olha, não trabalhe para o alimento que vai perecer, mas trabalhe para o alimento que vai levar para a vida eterna. Sabe o que Jesus está falando? Não dê tanta importância ao alimento que alimenta o corpo. É bom, é importante? É, mas não é tudo. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus. Viu? O corpo físico precisa do alimento, mas o nosso espírito precisa da palavra de Deus, precisa ouvir a voz de Deus. Então não trabalhem somente pelo alimento que vai perecer, mas trabalhe pelo alimento que vai te conduzir à vida eterna. Vocês entenderam o que Jesus quer dizer? Jesus estava dizendo, quando Jesus se revela como pão que desceu do céu, pão da vida, aquele que alimenta, sacia a fome espiritual, emocional do homem, eles não aceitaram, porque Jesus se revelou a eles como pão da vida. E eles questionaram, porque eles citaram Moisés, que havia pedido pão, mandado pão que veio do céu. E ele disse: não foi Moisés, foi o meu pai que fez isso. Mas eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu. E eles começaram a rejeitar a palavra, eles começaram a não aceitar. Olha só, porque naquele momento eles foram confrontados pelas suas crenças, aquilo que mudaria sua forma de ver. E eles não aceitavam, não queriam mudança. Porque quando a palavra ela vem para mim e para você, irmãos, nos confrontando, você precisa tomar uma atitude. Ou você aceita e luta para que esta palavra gere vida em você, ou você rejeita ela, ou você não aceita ela e continua vivendo do jeito que você está.
Porque a Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo, ele é muito educado. O Espírito Santo, ele bate na porta do nosso coração. E se nós deixarmos ele entrar, ele vai entrar. Ele vai ceiar conosco e nós com ele. Mas ele é educado. Queriam aquilo que Jesus podia dar e não o que ele estava oferecendo. Diga assim comigo: não é da forma que eu quero, mas é conforme a vontade de Deus. Viu? Não é Deus que tem que se adequar à minha vontade, é eu que tenho que me adequar à vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável para nós. Amém? Olha só, eles não queriam ouvir aquela mensagem, porque aquela mensagem para eles foi um pouco pesada. Porque Jesus estava oferecendo naquele momento a vida eterna. E quando Jesus falou dessa forma, eles se escandalizaram, eles não aceitaram. Viu? Mas Jesus estava falando de coisas espirituais. Jesus estava falando não dessa vida terrena, porque a Bíblia diz que Jesus disse: meu reino não é deste mundo. Viu? E aquilo que Jesus disse para nós: nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Fala para o teu irmão: você não é daqui. Você está aqui por enquanto. E tudo que Deus tem de bom para a tua vida, tudo que Deus tem para você de bom, Ele vai realizar na sua vida. Depende de mim, de você, do nosso posicionamento diante de Deus. Amém? Olha só. E aqui, eles começaram um certo diálogo. E começou a discorrer um diálogo entre Jesus e eles. No versículo 28, diz assim, olha: então eles questionaram a Jesus: o que faremos para realizar as obras de Deus? Eles perguntaram para Jesus isso. E Jesus lhes asseverou: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Jesus disse para eles: tem que crer, estava dizendo literalmente, tem que crer em mim, porque eu sou enviado do meu Pai. Por esse motivo o desafiaram: que sinal poderás realizar para que vejamos, creiamos em ti? Que obras farás? Olha, aquele povo que tinha se alimentado do milagre, agora estava questionando Jesus. Questionando. Aí eles falam: nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer do pão do céu. Respondeu Jesus: em verdade vos asseguro, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. E ali começou um diálogo. Olha só: pois o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então eles pediram a Jesus: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Diante disso, Jesus ministrou-lhes. Aí Jesus vem falando: olha, eu sou o pão da vida. Como assim ser o pão da vida? Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Todavia, como eu vos disse, embora me tenhais visto, ainda não credes. Porque eles viram os milagres que Jesus fez. Todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Deus não lança fora ninguém. Deus não abandona ninguém. É nós que nos afastamos do propósito de Deus. Qual é o pai que abandona seu filho? Qual a mãe que abandona seu filho? Não tem amor no coração, mas não é Deus. Porque a palavra de Deus diz que ainda que a mãe, que amamente te abandone, Ele diz: eu, Senhor, nunca vou te abandonar. Mas Ele estará conosco todos os dias da nossa vida. Isso é maravilhoso. Amém? Fala
Fala para o teu irmão, isso é maravilhoso. Olha só aqui no versículo 40. De fato, esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que virá ao Filho e nele crê tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então os judeus começaram a se queixar dele, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E comentavam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como pode então ele dizer: eu desci do céu? Por essa razão Jesus assim respondeu-lhes: não murmurei entre vós. Ninguém pode vir a mim a menos que o Pai, o qual me enviou, o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Sendo assim, todo aquele que ouve o meu Pai e dele aprende, vem a mim. Amém? Em verdade vos asseguro: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e estão mortos. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. No versículo 53, Jesus disse: em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o sangue, não tereis a vida eterna em vós, dentro de vós. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Diga glória a Deus. Porque a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Aquele que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Glória a Deus. Jesus aqui estava falando de coisas espirituais. Eles não entenderam. Eles não entenderam. Eles entenderam que eles tinham que comer a carne de Jesus e beber o sangue de Jesus. E não era isso que Jesus estava dizendo. Jesus estava falando, queridos, do pão que alimenta. Ele é o pão da vida. Viu? Se nós não comermos da palavra, que é Jesus, nós não teremos vida eterna. Se nós não andarmos segundo estas palavras, nós não teremos vida eterna. Porque a vida eterna está em Jesus. Nós precisamos comer esta palavra. Essa palavra precisa gerar vida em nós. Viu? Beber do sangue é beber do sacrifício de Jesus. Aceitar o sacrifício de Jesus. Aceitar que Ele derramou o seu sangue naquela cruz para nos reconciliar com Deus. E o sangue de Jesus, ele purifica o nosso pecado. O sangue é uma nova aliança com Deus. Quando o sangue de Cristo foi derramado naquela cruz, o sacrifício foi recebido no céu. E hoje eu e você temos livre acesso ao trono da graça, pelo mais novo e lindo caminho, que é o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado naquela cruz. Então comer da carne, comer do sangue, é aceitar o sacrifício de Jesus. Se nós não aceitarmos esse sacrifício, não teremos vida eterna, irmãos. Não teremos. Por isso, quando a gente fala assim, olha, quem quer receber Jesus, na verdade não é nós receber Jesus, é Jesus nos receber como seus filhos. E quando nós levantamos a mão, porque a Bíblia diz que com a minha boca eu confesso, com o meu coração eu creio para a minha salvação. Nós precisamos receber Jesus na nossa vida. Nós precisamos receber o batismo. Nós precisamos nos alimentar desta palavra para termos a vida eterna, meus irmãos.
Jesus te chamou para ter vida eterna. E o diabo quer atrapalhar isso na sua vida. O diabo não quer que você viva a vida eterna, porque ele não tem vida eterna. Na verdade, o que espera ele é o fogo eterno, não a vida eterna. A vida eterna é para os filhos de Deus, amém? Quem é filho de Deus aí? Então coma desta palavra, coma de Jesus. Aceite o sacrifício de Jesus na cruz. Entenda que há perdão para o teu pecado quando você se arrepende dele. Quando Deus ele olha para um coração arrependido, um arrependimento genuíno, irmãos. Porque o arrependimento genuíno traz libertação na nossa vida. O arrependimento genuíno coloca por terra as forças do mal na nossa vida. Nós precisamos nos arrepender. E arrependimento é você ter consciência de que você precisa do perdão de Deus, que nós somos pequenos, nós somos pecadores, irmãos, e nós somos carentes da misericórdia de Deus. Eles não entenderam. No verso 60 diz assim, ó: portanto, muitos dos seus discípulos, ao ouvirem isso, disseram: dura é essa declaração. Dura, porque eles não entenderam o que Deus estava falando. E eles foram embora. Mesmo sem entender, confie no Senhor. Mesmo sem entender, caminhe com o Senhor. Caminhe. Ele é o nosso Pai, e Ele quer nos levar para morar com Ele. E aí, dura essa declaração, quem poderá compreendê-la? Quando Jesus percebeu em seu íntimo que seus discípulos estavam murmurando por causa de suas palavras, inquiriu-os: isso vos escandaliza? Vocês estão escandalizados porque eu estou dizendo que vocês precisam comer da minha carne? Vocês estão escandalizados porque eu estou dizendo que vocês precisam beber do meu sangue? Precisa aceitar meu sacrifício, para que possa ter a vida eterna. Aí Jesus fala para eles: o que acontecerá quando vocês verem o Filho do Homem ascender para o lugar onde estava antes? Jesus falando com seus discípulos. A mensagem soava dura, pois confrontou suas crenças. Viu? Jesus falava de forma simbólica, que nós vemos Jesus falando de várias coisas, por parábolas. Ele usa árvores. Ele estava falando de forma simbólica naquele momento. Eles ficaram confusos e o deixaram. Os demais permaneceram como Pedro o fizeram, acreditavam que ele tinha as palavras de vida eterna. Havia vivido experiências que comprovavam a grandeza de Jesus, mesmo não entendendo tudo. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Vai ter momentos na sua vida que tem coisas que você não vai entender. Não no momento, às vezes. Talvez lá na frente você entenda. Mas enquanto você não entende, viva da experiência boa que você teve com Ele. Viva dos milagres que Ele já fez na sua vida. Viva dos toques que Ele já tocou sua vida. Se lembre de onde Ele te tirou e onde você estaria se Ele não tivesse te chamado. Se lembre. Traga à tua memória essas coisas, porque isso te dará esperança. Isso vai fazer com que você encontre forças para esperar o grande dia que Ele pode te revelar aquilo que você ainda não entendeu. Porque não é porque você não entendeu que você vai parar. Muitos têm parado. Não é para você parar. Não entendeu? Segue em frente. Viva das experiências que você já teve com Deus.
seja grato por aquilo que Ele já fez na sua vida. Quando isso acontece conosco, o Espírito de Deus nos revela o seu propósito. Amém, igreja? Olha, Jesus mesmo, olha só, a grandeza de Jesus mesmo não entendendo tudo. Tem coisas que não entendemos, não nos foi revelado, mas deve ser motivo, não deve ser motivo de você parar. Será que isso é motivo para você parar? Será que é motivo para você parar? Se lembre das coisas boas que Deus já fez. Traga a sua memória aquele dia que o médico diagnosticou você enfermo e de repente Deus mudou tudo. Se lembre daquele dia em que você não encontrava ânimo nem esperança e o Senhor te levantou. Se lembre daquele dia em que você estava passando por um momento tão difícil, talvez como seu filho, porque todos nós pais e mães passamos. Um filho enfermo, talvez um filho perdido, e de repente o Senhor resgatou, e o Senhor curou. Não é porque você não entendeu ainda que você vai parar. Prossiga para o alvo. Ele vai te revelar lá na frente. Porque Deus tem o tempo certo de fazer todas as coisas na nossa vida. Amém? Às vezes a mensagem não é o que queremos ouvir, mas o Senhor nunca vai falar o que eu quero ouvir ou você. Ele vai falar o que é necessário nós ouvirmos. Porque Ele corrige aquele que Ele ama. Glória a Deus por isso. Amém? Estamos sendo trabalhados para morar no céu. Queridos, às vezes a gente não entende, como eu falei. Eu me recordei hoje meditando nessa palavra. Um dia que eu passei um momento muito difícil, onde eu procurava um médico, outro, e ninguém me dava esperança. Ninguém. E até que um dia eu encontrei um médico. E aquele médico me atendeu e ele falou para mim assim: ó, tem um jeito, porém é 6 meses. Irmãos, eu comecei a ruminar aqui. Como assim 6 meses? Eu vou pagar. Ó o orgulho. Eu vou pagar. Por que 6 meses? Não estou entendendo. É eu com eu. Mas Deus conhece nosso coração, tá? Ele vê todos os nossos questionamentos. Cuidado com o que você questiona, porque isso pode ofender Deus. Isso é orgulho. Aí o Espírito de Deus falou para mim assim: ó, é assim que o meu povo faz. Deus falando comigo. Eles estão lá fora, estão sofrendo, estão vivendo momentos difíceis, com vício, é tanta coisa. Deus começou a falar para mim. E quando eles vêm para mim, eu começo a falar das minhas promessas. Só que eles querem que seja assim, ó. Quando não acontece no tempo deles, eles reclamam, eles murmuram. Mas eu já não estou dando uma esperança. Não tinha, agora tem. Para que reclamar? Não seja ingrato. Irmão, a pior qualidade de um homem é a ingratidão. A pior coisa que um homem pode fazer na sua vida é não reconhecer a grandeza de Deus na sua vida. É o orgulho, irmãos. Irmãos, Deus, Ele resiste a um coração orgulhoso, a um coração soberbo, arrogante. Mas Deus não resiste a um coração humilde, um coração que compreende o propósito e o processo de Deus.
Naquele momento, irmãos, eu fiquei envergonhada. Até aquele dia eu não tinha ninguém que me desse esperança. Quando eu encontrei alguém, eu reclamei. Só porque eu estava pagando. Olha o orgulho. Vocês estão entendendo? Isso é horrível. O segundo grupo é aquele que tem a visão focada no reino e que mesmo não entendendo, permanece em pé em Jesus. Eu não estou entendendo, Senhor, os teus caminhos, mas eu estou indo, Senhor, porque eu entendo que eu tenho uma promessa do Senhor, e a promessa do Senhor vai se cumprir em vida. Esse é o segundo grupo, que é o Jairo. Estava ali, ó, juntinho de Jesus. Jesus curava um, curava outro, ele estava pertinho de Jesus. Homem rico, homem bem sucedido, mas humildemente ele estava perto de Jesus. Ele queria muito que Jesus fosse na casa dele curar a filha dele, mas ele entendia que naquele momento ele tinha que esperar. E quando alguém chegou, olha, não incomoda mais o mestre não, tá bom? Sua filha já morreu. Jesus olhou para ele e falou: Jairo, creia. Jesus contemplou o coração de Jairo, a humildade do coração daquele homem, que ficou ali esperando. Ele não estava entendendo nada, ele só queria que Jesus desse uma olhadinha para ele e dissesse: eu vou na tua casa, tá, Jairo? Mas Jesus estava demorando, e ele precisava urgente, irmãos. A filha dele estava morrendo, mas ele não saiu do pé de Jesus. Ele não entendeu, mas ele permaneceu nos pés de Jesus. E Jesus contemplou Jairo. A mulher cananeia, queriam impedir ela de chegar perto de Jesus. E ela ali, ó, caminhando humildemente. Mestre, um dos discípulos falou: mestre, manda que essa mulher cale a boca. E ela ali, irmãos, humildemente. Ela precisava que Jesus olhasse para ela. E quando a gente precisa de que Jesus olhe para nós, aliás, nós precisamos todo dia, né? A gente tem que ser humilde, olhar para nós, e dizer: eu não sou nada. Se Jesus fizer assim, ó, Ele tira o nosso fôlego de vida e nós vamos embora. Se acordamos é porque Ele é bom. Se comemos é porque Ele é maravilhoso. Se temos o nosso dinheiro no final do mês é porque Ele cuidou de nós. Jesus quer essa humildade da igreja. Reconhecer Ele em todos os seus caminhos. Amém? Abraão, Josué, tantos discípulos que Deus chamou, não entenderam nada, mas eles seguiram Jesus. Os discípulos, Jesus foi embora, os caras sozinhos, mas tudo bem, o mestre já nos instruiu, vamos seguir. Amém, igreja? A Bíblia diz: o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, ó, preste atenção, o meu justo viverá da fé. Mas se esse justo recuar, retroceder, voltar para trás, a minha alma não tem mais prazer nele. É a palavra de Deus. Hebreus 10, 38 e 39. Não é para você recuar. Você não tem motivos para voltar para trás. Se você numerar, pegar um caderno na tua casa e colocar assim, ó, motivo que eu tenho para seguir, motivo que eu tenho para voltar para trás, você vai ver que os motivos que você tem para seguir é muito maior do que aqueles que aparentemente